Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a live. Hoje o tema vai ser redes sociais, como atrair novos clientes. E a nossa convidada vai ser a Maíra Tamberlini. Vou esperar vocês entrarem e já vou convidar ela para participar junto com a gente. Ah, ela já tá aí. Deixa eu chamar você, Maíra. Oiê! Tudo bem? Tudo bom aí com você? Tô bem também, que saudade. Muitas, né, gente do céu? Eu falei que quando tudo isso passar, eu vou querer visitar tanta gente, tanta cidade, que eu vou poder ficar, tipo, 2 meses viajando. Porque, gente do céu, como é ruim, né? A gente ficar só dentro de casa. Fala. Até que essas lives ajudam a gente, tanto para conhecimento quanto para a gente se ver de novo, né? Muito! Deixa eu só Não, isso aumentar aqui meu. ajuda. E como que você tá? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô trabalhando bastante, então acabei lançando. Eu já ia lançar um curso antes de tudo isso acontecer, então tô gravando. Graças a Deus, tô produzindo bem. Tá. E eu acredito que é a minha visão, acredito que para muitos que estão conseguindo aproveitar esse momento também, Maíra, a gente está conseguindo estudar um pouquinho mais do que antes, por conta da agenda, né? Então, eu acho que assim, quem não tá utilizando o tempo como desculpa, né? Porque tinha muita gente que falava que não tinha tempo. E na verdade não Exato. tem interesse, né? Então a gente, depois dessa quarentena, a gente vai ter essa certeza. Quem realmente não tinha tempo para se atualizar e está se atualizando agora, ou quem só utilizava isso como desculpa. Então Exato. a gente tem que também parar para observar tudo isso. As oportunidades, eu acredito que nesse momento está sendo bem grande, porque tem bastantes lives, bastantes cursos que estão sendo oferecidos, alguns com desconto, lives a todo momento de todos os tipos de assunto, né? Então é um momento para aproveitar. Olha, o Paulinho acabou de entrar da PH Drinks. Falei com ele essa semana. Ele comentou comigo. Então eu falo que é um momento assim que a gente tem que sugar o máximo que puder. Muito, a gente consegue aproveitar, tem diversos recursos que a gente consegue utilizar. Então, já que a gente vai falar de dicas, né, de mídias sociais, eu falo assim, muitas pessoas não sabem ainda, mas o próprio Facebook tem uma plataforma de postagem, então você consegue programar tudo e trabalhar mais tranquilo, então deixar organizado, tanto o seu Facebook quanto o seu Instagram. Chama Creator Studio. Dentro do próprio Facebook, você consegue entrar na plataforma, você consegue subir vídeos no IGTV, você consegue deixar tudo organizadinho. Então, assim, a gente está cada vez mais com mais recursos, com mais facilidade para estar em contato com os nossos clientes. É isso mesmo. Gente, para quem está entrando e não conhece a Maíra, ela é de São Paulo. Nós já realizamos um curso aqui em Santa Bárbara o ano passado, né, Maíra? Sim. Falando de redes sociais. A Maíra ela é cerimonialista, ela também promove cursos, né? Ela é mentora, consultora, então ela tem bastante bagagem aí para passar para a gente. Quem não pôde participar foi uma pena, né? Mas quem sabe depois que tudo isso passar, a gente tem novas oportunidades. Certeza. Então, realmente falando de redes sociais, o que você falou da questão da programação é válida, né? Existe e ajuda muito. Não, e o que eu percebi, tá? A gente falando sobre mídias sociais nesse momento. Todo mundo tá online, Tati. Sim, Todo mundo tá online. E daí teve muitos organizadores, muitos profissionais de eventos que sumiram das mídias e falaram, mas eu vou postar o quê? Qualquer coisa! Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? A gente pegar, mostra eventos antigos, mostra que você está planejando os eventos do ano que vem ou do final do ano, mostra tudo aquilo que você está fazendo. Por quê?
porque as pessoas estão ali para conhecer o seu trabalho nesse momento. Então, isso é muito bacana. Aquele tempo que antes a gente queria que o cliente tivesse para ver, a gente mostrar o nosso trabalho, agora ele tem. E daí tem gente que fala, Exatamente. eu fiquei sem postar, e eu tipo, como assim? Exato. E a própria programação, agora a gente tem um tempo maior ainda para poder fazer já mensal, né? Sim. Eu falo que eu programo semana a semana, mas dá para programar já um mês direto, porque assim, É, eu, não facilita exa, muito. exatamente. É, e falando então sobre o que nós vamos falar hoje, que vai ser as dicas aí de como atrair novos clientes, o que você tem para passar para a gente? Então, primeira coisa, é analisar tudo que você tem hoje. Então, assim, como estão suas redes sociais? Muitas pessoas fizeram destaques no Instagram, mas daí abandonou mais ou menos a fanpage do Facebook. Então, qual que é a minha sugestão? Da mesma forma que a gente tem os destaques do Instagram, criem álbuns na sua fanpage. Então, assim, o objetivo nosso é direcionar o olhar do nosso cliente para aquilo que a gente acha necessário ou interessante. Porque muitas vezes a gente tem tanta informação que o cliente se perde. E no Sim, Instagram, os destaques a gente direciona. E no Facebook, muitas vezes a gente não faz isso. Então, vamos tomar esse cuidado de cuidar da nossa fanpage, de criar álbuns que sejam relevantes para orientar o cliente. Tipo, olha, faz um álbum com casamentos, ou com 15 anos, com festa infantil, com o que você quiser. Então, por exemplo, no caso do Paulinho da PH, coloca todos os cardápios que fez, cria um álbum só com modelos de bar. Então, assim, é legal a gente mostrar para o cliente todo o nosso portfólio de uma forma organizada. Então, eu sim. vejo que isso é um grande problema muitas vezes. A gente peca na questão da organização, né? Então, assim, a gente não sabe muitas vezes como organizar tudo para mostrar para o cliente. Exato. É, eu observei o Instagram dele essa semana e vi que tinha um destaque de estrutura. Aí eu falei assim, vou até falar pro Paulinho criar um só de drinks, porque ele tá postando cada copo pronto muito bonito. Eu falei, eu vou dar uma dica para ele. Entendeu? Então, assim, é legal isso, a gente pensar. E isso que você comentou agora, Tati, é super importante. A gente tem que aproveitar esse período para estreitar laço com os nossos parceiros, para conversar, para fazer posts de parceiros, para estreitar parcerias. Então, assim, se eu consigo ajudar algum parceiro meu de alguma forma, por que não, né? Então, assim, é legal isso. Sim. Eu vi e eu acho que isso pode ser bacana. Então, por exemplo, a Tati da Solicitar entrou aí na live e ela me fez uma pergunta hoje que eu achei tão relevante que eu vou comentar agora. Ela, tipo, Naíra, você acha legal eu ter um cartão virtual? Eu falei assim, eu acho super legal. E muitas pessoas não entenderam para que é um cartão virtual. O cartão virtual é um cartão onde tem o hiperlink, a gente vai direcionando o cliente para onde ele quer onde a gente quer que ele vá, seja Instagram, Facebook, alguma matéria de blog que a gente saiu. Então a gente consegue colocar. A gente pode colocar um link direto para os depoimentos do Instagram. E o que fica muito bacana? A gente tem que mandar esse cartão virtual para os nossos parceiros, para quando ele for indicar a gente para nós, ele manda tudo aquilo. Já manda a arte pronta. Então, assim, ele já manda a arte pronta, então facilita. Então, assim, o cartão virtual não é para eu mandar para um cliente meu que já fechou comigo, ou que já tem meu WhatsApp. O cartão virtual é justamente para, em vez de antigamente a gente levava um bolinho de cartão no fornecedor, esse é o objetivo. Porque hoje em dia está tudo muito online. Então, em vez de Tudo. você deixar um bolo de cartão no fornecedor, você manda o seu cartão virtual. O que eu acho que é interessante, já que a gente está falando de dicas? Estreita a sua parceria e cria um cartão virtual personalizado para cada fornecedor. Então, por exemplo, porque pensa assim, você faz cerimonial. Então, se o cliente vier do fotógrafo tal e a cliente me avisar, eu dou o RSVP de cortesia, por exemplo. Sim. Então, daí a gente consegue, inclusive, mensurar de onde está vindo o cliente. E a Bi falando que é menos papel e mais sustentabilidade. Então, assim, É, é muito mais bacana. exatamente. Eu ia falar isso também. Né? Então, eu acho que agora é a hora da gente fazer tudo aquilo que a gente falou assim.
Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Agora você tem. Então, organiza, que seja tipo 2 horas a mais por dia, todo mundo tem, porque não tá no trânsito. Então, assim, pega, organiza, cria. Quem não sabe criar um cartão virtual é bem simples. É uma arte com hiperlinks. A gente pode fazer no PowerPoint, no Canva, no Word, aonde for. Então, é só questão da gente conseguir aprender a inserir links. Então, quem tiver dúvida, depois eu posso até criar um vídeo mostrando e as pessoas Legal. vão fazendo e se divulgando, que eu acho que é bacana. E é aquela questão de pensar, o que hoje eu posso fazer para melhorar, né? Antigamente a gente falava que as pessoas copiavam as outras. Hoje não é mais copiar, hoje é modelar, né? Então você Exato. copia as pessoas. Então aproveita para olhar quem você admira, quem você acredita que seja seu concorrente, ou quem você acha que, tipo, nossa, essa pessoa é top, eu quero ser igual a ela. Então É uma agora inspiração. inspiração. Então é muito bacana a gente pegar e estudar sobre, entendeu? Ver realmente, colocar no papel, ver quem faz diferença pra gente. Então é bem bacana. Eu costumo dizer assim, né, Maíra? A gente tem que ter as pessoas que a gente se inspira nela, né? Grandes profissionais que a gente tem como inspiração. Assim como essa questão de copiar, entre aspas, que as pessoas falam, ai, fulano me copiou, Beltrano tá me copiando. Eu levo pelo lado de que a gente não copia o que é ruim. E o copiar, né? E o copiar eu vejo como uma referência. Então, eu tenho grandes profissionais que eu tenho como inspiração e tenho pessoas que eu tenho como referência, né? Então, eu falo que a gente tem que deixar esse pensamento que muitos têm, né? De lado e ver o lado bom. Então, se alguém pegou algo relacionado a algo que você tenha feito ou postado, se a pessoa fez, claro, né? Se copiou de cabo a rabo, como diz o português, igualzinho, realmente a pessoa não tem nem criatividade. Mas se ela pegou para ter uma referência, né? É porque você tá passando algo bom para ela. Então, acho que a gente tem que mudar. Essa semana, uma aluna minha me questionou justamente isso, e eu utilizei as palavras que você utilizou numa hashtag. Eu fiz assim, que a pessoa estava copiando ela. Eu falei assim, não seja cópia, seja referência. Então, esse é o nosso objetivo. O meu objetivo é cada vez mais eu criar e ver que eu estou inspirando outras pessoas. Então, quando alguém te Exatamente. copia, você tem que ficar... Ok, se a pessoa copiar, roubar sua foto, não, porque daí é plágio, tá? Mas se ela está se inspirando em você, fique feliz, porque significa que você está no caminho certo. Então, Isso você tem que mesmo. continuar a trilhar esse caminho, né, Tati? Exato, eu penso assim, logo quando eu iniciei há um tempo atrás, né, era em 2013, uma pessoa copiou, uma profissional que já estava no mercado, um pouquinho mais do que o meu trabalho, ela copiou, assim, questões de data, todo mundo coloca data, coloca barra, né, e eu coloco pontinho, 14.03, por exemplo, e a pessoa me copiou, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, mas eu nunca vi um post parecido com o meu, né, que é tão difícil. Aí eu observei mais uma vez, aí eu falei assim, não, realmente está sendo uma cópia. Aí eu falei, isso vai me incomodar ou não? Aí foi onde eu comecei a analisar e falei, não, você está me copiando é porque alguma coisa de boa eu estou passando para essa pessoa. Então eu acho que a gente tem que ter esse pensamento também e partindo para o outro lado, se é algo que realmente incomoda você como fornecedor ou como pessoa, deleta. Deleta, você não precisa estar junto, né? Precisa seguir, entre outras, Não, porque você não vai te pode entrar em trazer. contato com a pessoa também. Se a pessoa, tipo, copiar suas fotos, você tem que entrar e falar da questão do plágio, entendeu? De conversar, de ser sinceros. Eu acho que hoje em dia a rede social aproximou tanto. Fala assim, ó, fulano, eu acredito que ele esteja te inspirando, mas é uma coisa que não tá me incomodando. Vamos conversar? O que a gente consegue fazer, né? Sim. Mas muito bom. E falando da questão das redes sociais em si, eu falo para fornecedor ou para qualquer pessoa que vende algum produto, né? Começa toda essa organização, toda essa aparência que você passa para o cliente pelas suas redes sociais.
Claro, eu falo que não tem como a gente ser bom em tudo, né? A gente sempre tem uma facilidade em algum ponto maior. Então, a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar um profissional, um especialista para dar um norte naquilo. E eu falo assim, que hoje para a gente fazer, trabalhar, vender, atender, fazer parte de marketing, é muita coisa. Só que por isso, ou você tem o auxílio de um especialista, ou você vai se aprofundar no assunto, né? Eu falo que as nossas redes têm que já começar de cara com uma aparência legal. Então, o Instagram tem toda aquela bio que tem que ser um descritivo de fácil visualização. Quando a pessoa entrar, ela já entender qual que é o seu negócio. O Facebook, a mesma coisa. Então, eu acredito assim que de tudo que eu vejo e acho, esse é um dos caminhos iniciais. O que você me diz? E assim, eu acho que isso é super importante. E o que eu percebo? Que muitas pessoas deixam a bio com dados errados. Então, o telefone está errado, o e-mail às vezes não está indo, não deixa visível, não deixa funcional. Então, assim, eu acho que é interessante a gente cuidar disso, testem. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa bio, né? Então, utilizar hashtags, porque quando a pessoa buscar, o seu Insta vai ser também tagueado pela hashtag utilizada. Utilizar emoticons ao invés de palavras. Então, entendeu? Então, você fala... Isso é muito importante, né? Gente, na hora que... na hora que vocês verem alguma coisa que vocês acharam legal, não fica só curtindo, comenta, escreve alguma frase, alguma palavra, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque isso gera engajamento para todo mundo. E se você ficar pondo só uma carinha lá, é só mais uma carinha. Não vai sair do lugar. Ó, a Bi tá falando que semana passada ela falou para um cerimonial de outro estado que ela gostou da ideia e vou te imitar. E ele autorizou. É isso, gente. A gente tem que ser transparente. Nos inspira em outros estados. Agora, já que você falou de uma palavra muito importante, muitas pessoas falam da questão do engajamento. E o Instagram, cada vez mais, ele está focado no engajamento real. Então, o que é engajamento real? É aquelas pessoas que realmente são seus seguidores, conversam com você. Então, qual que é o objetivo? Assim que você fez um post, os próximos 20 minutos são muito importantes, por isso que a gente tem que escolher quais são os nossos horários de postagem, entendeu? Então, assim, peguem e comentem. Você tem 2 perfis? Pega o seu outro perfil e comenta o comercial. Pede para os seus amigos comentar. Toda vez que você for comentar o Instagram de alguém, você vai comentar com no mínimo 4 palavras, tá? Menos de 4 palavras, o Instagram pode considerar que pode ser um robô. E quando a gente for comentar, não comente só com emoticon. Gente, o Instagram fez o coraçãozinho pra gente curtir o comentário, mas não é pra gente se limitar. As redes sociais, elas estão buscando o quê? Interação. Então a gente tem que conversar. Se alguém comentou, eu adorei seu post, você vai lá e faz o quê? Ai, que bom que você gostou. Tem algum assunto que você tem interesse em ver por aqui? Olha como é, tipo, não é obrigado pelo seu comentário. Ou que bom que você gostou. Não. Qual é o próximo assunto que você gostaria de ver? Porque isso vai te nortear também a saber o que postar. Então, é muito importante a gente dar o direcionamento também e responder sempre. Então, assim, o que hoje é mais relevante do que curtida? Salvar, então, conteúdos que sejam relevantes, que sejam salvos, e compartilhar, as pessoas compartilharem as suas dicas para outras pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas estão compartilhando o seu post, significa que ele foi relevante. Então, é muito importante a gente entender isso e aproveitar esse período para a gente se aproximar daquelas empresas que a gente quer ser parceira. Então, você pode ir comentando os posts dela, porque além do parceiro ver, quando você comenta um post profissional, os clientes também veem. Sim. Então, por exemplo, tem uma loja que você ama, de vestido de noiva. As noivas daquela loja também vão ver o seu comentário e podem chegar até você. Exatamente. Então, é uma forma de engajamento que a gente não gasta R$1, é só pensar quem realmente eu quero trabalhar, qual que é meu ciclo, entendeu? Então, isso é muito importante. Sim, então com relação
Ao Facebook, Maíra, que muitas pessoas falam que o Facebook, entre aspas, está um pouquinho parado, né? O que você fala sobre isso? Gente, o Facebook é os olhos do Mark Zuckerberg. Então, por exemplo, se você entrar no seu WhatsApp, o seu WhatsApp pertence a quem? Ao Facebook. Se você entra no o seu Instagram pertence a quem? Ao Facebook. Então, a gente tem que ter relevância. E o que é interessante? Por mais que todo mundo fale que não usa tanto Facebook, todo mundo entra todo dia. Sim. Que seja para ver quem fez aniversário, que seja para ver os posts, para ver as marcações, para ver as lembranças, para ver as memórias, o que seja. Então, assim, é uma rede que hoje em dia é utilizada por um público mais velho, ao meu ver, tá? Pelo menos o meu público do Facebook, ele tem acima de 40 anos. E o que é interessante? É você pensar em qual linguagem utilizar para esse público. Porque é um público que pode sim comprar o seu produto, o seu serviço e realizar eventos, realizar festas. Então, assim, como que você vai estar se comunicando com ele? Porque tem gente que pega o quê? Pega do Instagram e só compartilha no Facebook. Pega do Instagram e só compartilha. Isso é ruim, porque, assim, às vezes o horário de acesso também é diferente. Então, assim, a minha sugestão inicial é: entre no Facebook, vá na sua fanpage, clique em publicações e veja os melhores horários para você realizar as postagens dia a dia. Pelo Facebook, pela fanpage, já dava para a gente deixar as postagens programadas há muito tempo. Daí, novamente, ele integrou com o Instagram e fez o Creator Studio. Mas antes já existia essa possibilidade. Porque agora linka os dois, né? Linka os dois. Tá, antes era só o Facebook. E agora tem até aplicativo. A única coisa que o Creator Studio do Facebook não faz é que ele não programa os stories. Tá. Ele programa todas as postagens, vídeos. Então, assim, olha que bacana que a gente tem que pensar. Aqui no Instagram, a gente tem 1 hora de live. Depois de 1 hora, ele derruba. Sim, tomara que ele mude isso. Não, derruba. No Facebook, é ilimitado. Então, se você quiser falar mais, ter um conteúdo maior, lá é ótimo. Você pode ficar quanto tempo você quiser. Sim. Então, é esse tipo de informação que a gente tem que pensar. Qual é o nosso objetivo? E conversem, gente. Aproveitem esse tempo para conversar com os clientes de vocês. Perguntem por qual canal os seus clientes veem as novidades que vocês estão postando. Porque às vezes o seu cliente está olhando pelo Facebook. Sim, eu falo que muitas das vezes o nosso caso, que nós temos até os pais, né, dos clientes, eles não têm Instagram, eles só têm Facebook. Exato. Né? E aí você vai fazer a divulgação, né, depois do casamento, provavelmente, ou depois daquele evento, que seja um aniversário. E onde que ele vai ver o registro dos filhos deles, se eles não têm Instagram? No Facebook. Então, tudo tem que estar inteirado, tudo tem que estar linkado um com o outro mesmo. E como você disse, falando na língua daquela rede social. E o que é muito importante a gente entender, Tati? Todas as redes sociais, elas passam por ciclos. Sim. Então, o que acontece? Ninguém garante que o Instagram não vai sumir. Exato. O Facebook não vai sumir. Então, assim, deixe tudo das suas redes em ordem, porque, assim, se você tem um blog, você não atualiza o seu blog há 2 anos, pensa, o cliente vai entrar lá, vai achar o quê? Ele não vai achar relevante. Ele falou, nossa, se ela não posta há 2 anos, como será que estão os eventos dela? Então, assim, uma rede social que você mantém de forma inativa é um tiro no pé. E é o que eu falo assim que a gente tem que estar em tudo, entre aspas, dentro da sua possibilidade. Você tem que estar em tudo, desde que você tenha o tempo ou, né, alguém que cuide para você e que todos estejam atualizados, porque não adianta de nada, igual você falou agora, você ter, eu tô em tudo, tô no Instagram, tô no Facebook, tenho página, tenho site, tenho blog, mas um ou outro não tá falando a mesma língua da atualidade, então eu acho que não é válido, na minha opinião.
Não, e tem gente que abre o Twitter, o Pinterest e não consegue dar atenção de tudo. LinkedIn. Então, É, assim, é o que eu falo. Tudo funciona, funciona. Se você se dedicar e fizer bem feito. Então, exatamente. assim, uma coisa que é muito importante. O seu trabalho está continuando de forma online? Você está atendendo os seus clientes de forma online? Divulgue isso. Os noivos precisam saber que você está atendendo de forma online. Porque muitas vezes as pessoas não estão pedindo orçamento para você porque elas acham que, tipo, depois eu vejo, depois eu vejo. E o que muitas vezes eu percebo é que as pessoas têm medo de direcionar o cliente. Muitos clientes, eles falaram que fecharam comigo porque eu não perguntei quando eles queriam marcar. Eu sempre dou 2 horários para o cliente. Olha, eu posso amanhã tal horário e na segunda tal horário. Qual você prefere? A gente deixa Exatamente. certo. Então, assim, seja assertivo, seja fechador no seu contato com o seu cliente. Deixe claro. Então, assim, a gente está com todo mundo online. Tem muitas pessoas que não estão utilizando o IGTV ainda. Sim, Você está usando o IGTV? eu tô. Ah, isso dá frequência. Não, não é tão frequente, não, mas eu tô. Inclusive, eu tenho um que tá programado aí para mim postar, mas não é com tanta frequência ainda, mas eu já utilizo. Na maioria das vezes, com alguns vídeos que eu já tinha de alguns eventos, né, que não dava para colocar realmente realmente no feed, então eu aproveitei para jogar tudo lá no IG, mas eu tenho outros aí. Qual que é a frequência ideal, Maíra, que você indica? Então, na verdade, essa questão de frequência ideal é um assunto bem polêmico, né? Então, assim, o ideal é que você mantenha uma constância. Então, assim, se toda semana você postar um vídeo, ok. Se a cada 15 dias você postar um vídeo, ok também. O que não pode, por exemplo, em uma semana você posta 5 vídeos e na outra você não posta nada. Exagera demais, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que manter a constância. E o que é importante a gente explicar? O IGTV é uma TV vertical. Então, você não vai pedir para o seu cliente virar a tela. Você vai gravar na vertical. Sim. Porque se eles quisessem que a gente filmasse na horizontal, eles só davam o espaço e deixariam com propaganda, com qualquer outra coisa em cima. Então, o objetivo é a gente filmar na vertical. Daí você vai falar assim, ai, Maíra, mas eu tenho um vídeo de um casal muito legal e eu quero postar. Ótimo. Você vai baixar um aplicativo, eu indico o InShot. O logo dele é vermelhinho, INSHOT, InShot. E com ele você consegue pôr o logo da sua empresa na barra que vai ficar preta em cima, consegue colocar uma hashtag embaixo ou colocar outras informações. Então você consegue editar o vídeo e postar ele na vertical, tá? Então eu acho que é bem bacana. Vídeos direto do celular para o IGTV, você consegue postar vídeos de até 20 minutos. O IGTV agora suporta vídeos de até 1 hora. Tá? Então, assim, todas as lives, por exemplo, essa live você pode deixar no seu IGTV. Ah, que Depois legal. você salva. Para você postar vídeos acima de 20 minutos até 1 hora, você vai lá pro Creator Studio. Você vai Tá. na ferramenta deles, ou, por exemplo, se você usar o MLabs, o Later, o Planoly, qualquer outro recurso para você poder postar e subir o vídeo. Então, dá para você postar vídeo de até 1 hora. Uma coisa bacana também é que o IGTV agora ele pode proporcionar séries. Então, por exemplo, você pode fazer vários vídeos dando dicas sobre um determinado assunto. Já vou te responder, Bi, como baixar live. Já vou te responder. Então, assim, o que é interessante, né? Você vai falar, por exemplo, você vai dar dicas sobre mini wed. Então, você cria uma série chamada mini wed. Daí, no primeiro dia, você vai explicar o que é mini wed. Então, mini wedding são eventos com menos de 100 convidados. No segundo vídeo que você for fazer, você vai falar de sugestões de locais para mini wedding. No terceiro, você vai falar assim,
estilos de vestidos para mini wedding. Então, assim, a gente consegue fazer vários vídeos e colocar linkado um no outro. Porque daí... Mas ele não cria, tipo, uma pasta, não, né? Ele fica um na sequência do outro. Isso, ele vai criar dentro do IGTV mesmo, como se fosse uma pasta virtual. Mas Sim. ele já linka tudo. Para baixar a live, como que funciona? Eu não sei se ela está falando da live que ela faz ou da live dos outros, então eu vou falar das duas formas. Para você salvar uma live que você fez, primeiro de tudo, você tem que ter memória no seu celular. Se você não tiver uns 2 GB livre, provavelmente não vai aparecer a possibilidade de você salvar. Tá? Então isso é muito importante, que você precisa ter espaço. Ai, Maíra, não consegui ter espaço. Você compartilha a live, automaticamente no Instagram ela vai ficar por 24 horas. Daí você vai baixar um aplicativo que chama Ingrabber. Como que chama? Ingrabber, ó. Ele é assim. Deixa eu ver. Ele chama I-N-G-R-A-B. Eu vou escrever aqui, que daí você... Pode falar que eu tô escrevendo. I-N-G-R-A. Ingrabber. Opa, é com R no final. Um E só no final. E ele é roxinho com uma mão. Tá, você já colocou. Uhum. Então, assim, com ele, toda live que você não conseguir ver na hora, você consegue baixar e assistir depois. Ah, legal. Nas horas. E pode ser, por exemplo, a live sua, a live de um colega seu. Qualquer live, você fala, tipo, eu não vou conseguir parar para assistir. Você baixa no seu celular. Então, é uma forma de um recurso. E daí, depois dessa live, você consegue subir para o Google Drive e colocar em outras plataformas também. Sim. A Bi falou que esse ela não sabia. Você tem algum outro aplicativo, Bi? Se tiver, já joga a dica aí, porque eu adoro trocar dicas de aplicativos. Então, assim, é bacana a gente pensar em quais aplicativos a gente usa mais, né? Então, é bem relevante a gente pensar sobre isso. Então, eu fiz até uma seleção de aplicativos que eu uso. Ó. Ah, Esses são os legal. aplicativos que eu mais... Tá? Você mais usa. Então, eu vou explicar cada um deles. Então, por exemplo, o InShot é um aplicativo que eu utilizo para deixar a imagem do tamanho do feed. Por quê? Hoje em dia, no Instagram, você pode postar as imagens na horizontal mais larga e na vertical também. Só que quando você vai ver o seu feed, ele corta. Então, como eu gosto de ver o feed certinho, eu coloco barras para a imagem ficar do tamanho certo. Ah, legal. Eu uso para os stories, para editar os stories. Eu uso o Mojo, que é aquele que posta fotos com movimento. Tá? Sim. Então, dá um dinamismo nas fotos. Em vez de você postar 20 fotos, você consegue postar 2 stories com 9 fotos cada um, por exemplo. Tem o Story Art também, que dá para fazer o mesmo estilo do Mojo, mas são outros layouts. E eu uso a versão dos dois de forma gratuita mesmo. Eu utilizo também muito o Canva para criar as minhas artes. Então, eu acho que fica bem bacana. Eu uso o HiType. Sabe para fazer aqueles GIFs? Tipo, hoje é dia de casório, ou chegou o seu dia, feliz aniversário. Você põe a foto e o texto fica em movimento. Então, você pode utilizar ou o Legend, que é legenda sem a letra A no final, ou o HiType. Tá? Então, esses dois você consegue utilizar. E eu uso também, daí esse por enquanto eu sei que tem para iPhone, não sei se tem para Android, um aplicativo para vídeo que chama Clips. Qual que é a vantagem de você fazer vídeos no Clips? Muitas pessoas veem os stories sem áudio. Você já fez isso, Tati? Já, muitas vezes. Então, o Clips é uma forma de legendar o seu vídeo. Que legal. Quando você fala, fica como legenda. Então, a pessoa que às vezes está sem áudio não vai perder a informação que você quer passar. E se ela tiver interesse, ela clica no seu vídeo e começa a te ouvir. Muito bom. É porque dependendo, às vezes você está em algum local que não dá para você ouvir, né, o áudio, então você só fica vendo a imagem. Fizeram uma pergunta Teve aqui. uma pergunta da Pamela, no Facebook, tem como a gente filtrar um público-alvo? Tem sim. O que é muito importante? O gerenciador de anúncios do Facebook e do Instagram
são interligados. Então, assim, pelo próprio Facebook, você consegue entrar. Você vai digitar Facebook Business, business da palavra negócios, tá? E você vai conseguir achar vários cursos gratuitos do próprio Facebook te ensinando a mexer nos recursos. E dentro do Facebook Business, tem inclusive um curso para selecionar público. Por quê? Você consegue fazer um anúncio para as pessoas que mudaram o status para noivos nos últimos 6 meses, por exemplo. Então, o seu anúncio vai sair para o público que realmente vai casar. Sim. Que é muito mais interessante do que sair para qualquer pessoa. Aleatório, exato. Então, assim, é interessante a gente entender como tudo isso funciona. Você pode selecionar em qual região você quer que apareça. Uma coisa que é muito importante. Para a sua arte conseguir ser patrocinada, você tem que ter no máximo 20% de texto nela. Se você tiver mais do que 20% de texto, a sua arte não vai ser patrocinada. Porque isso são regras. Então é importante, antes de você jogar qualquer jogo, eu falo, a gente tem que entender as regras, não é, Tati? Exato, sim. E muitas vezes a gente, tipo, cria uma arte linda, põe bilhões de palavras, daí vai lá o Facebook, trava. O Instagram vai lá e trava. E a gente não sabe o porquê. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei, porque eu não tinha ideia que apenas 20% do tamanho da imagem pode ser. E o que é interessante para a Pamela, ainda falando sobre público, já que ela já gostou, já curtiu aqui, você consegue salvar os seus públicos. Então você pode criar um público, tipo, para noivo. Eu vou fazer um só para 15 anos. Daí, 15 anos, você vai ter umas boy bands que o povo curte, ou uns locais. Você pode o seu público por pessoas que curtiram aquelas páginas. E isso é muito legal também. Então, você consegue ir filtrando tudo isso. Então, tem bastante recurso. Muito bom. Tati, você tá aí ainda? Tô. Travou o seu, mas tá aqui, tá funcionando. Tá bom. Pra mim travou o seu, então tá tudo certo. A gente tá se... E pra mim foi o seu, então foi alguma coisa, mas tá tudo certo, tô te ouvindo. Então, tá bom. Ô, Maíra, e do WhatsApp? O que você fala sobre o WhatsApp? Gente, o WhatsApp ele tá cada vez com novos recursos, né? Então agora já tá saindo para ligações para 8 pessoas. Já mudou? Antes era 4, agora já tem 8. Por que eles fizeram isso? Por causa da quarentena. Muitas pessoas começaram a baixar outros aplicativos e saíram do WhatsApp. Uma coisa que é muito interessante a gente entender é que o WhatsApp ele é muito utilizado no Brasil. Em outros países não utilizam tanto. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam muito mais SMS do que o WhatsApp. Então, é outra forma de se comunicar. E o que é interessante? O povo é curioso, gente. Brasileiro é curioso. Utilizem o seu status. Postem informações no seu status. Todo mundo olha. Então, daí você vai olhar. Outro ponto muito importante. Para o seu status ser valorizado, para as pessoas verem o seu status, você tem que salvar o número das pessoas. Porque tem pessoas que têm preguiça de salvar o contato das pessoas. Não sei se você conhece pessoas assim, que não salvam. Conheço. Tem um povo que tem preguiça de salvar. Se o contato não está salvo, ele não vai ter acesso. Então, é muito importante isso. É muito importante a gente salvar o número das clientes, salvar o número das pessoas, para conseguir. E muita gente comenta status, é isso que a Bia está falando, super funciona. Sim. Então, assim, utilize o seu status como uma forma de divulgação. Eu estou utilizando o meu status para mostrar um lado meu mais humano que as pessoas gostam. Então, eu posto receita, às vezes, eu posto treino, eu posto um lado Maíra Pessoa. Isso tá no WhatsApp? No WhatsApp, no Instagram eu não vou postar nunca, fica tranquila. Sim. Eu treino todos os dias da quarentena. Na quarentena inteira, eu só não treinei 2 dias. Então, tipo, tô firme. Tá firme. Ninguém precisa ver eu de top, entendeu? Não precisam. Então, a gente tem que entender que algumas coisas funcionam. E uma coisa muito legal, o WhatsApp, ele tem um recurso da lista de transmissão. Mas muitas pessoas não entendem como a lista de transmissão funciona.
A lista de transmissão é uma forma de você transmitir uma mesma mensagem para muitas pessoas. Pode ser até 256 pessoas na lista de transmissão. O que é muito importante você entender? Se a pessoa do outro lado não tiver salvo o seu contato, ela não vai chegar aquela mensagem. Exato. E muita gente não sabe disso e manda, ai, fulano não respondeu, ai, fulano não confirmou, ai, fulano não fala comigo. Ele nem recebe. Porque o WhatsApp acha que é spam. E, de certa forma, muitas vezes é spam. Então, se você quiser criar uma lista de transmissão, seja para cliente, para fornecedor, mande uma mensagem para a pessoa antes, avisando, e pedindo que ela vai ter que salvar o seu contato. Tá? Sim. Então, eu acho que isso é bem importante. Tá. Agora, falando um pouquinho sobre o Telegram. O Telegram tá aí também, eu vi que tá tendo uma adesão. É a minha visão ou isso tá acontecendo mesmo? Muita gente aderindo no Telegram. Que todo mundo só quis usar o Telegram naquela época que deu, né, aquele boom lá do WhatsApp. Ficou lembra que ficou todo mundo sem, todo mundo desesperado, já baixou o Telegram, mas eu vejo que agora tá sendo muito mais usual, tá muito mais comum entre todos. Eu acho que assim, o Telegram, ele é bom porque os grupos guardam históricos. Então, esse é um grande diferencial dos grupos do WhatsApp. Quando você entra num grupo, você não sabe o que aconteceu antes. Quando você entra, vem todo o histórico anterior. Acompanhar a linguagem, né, o raciocínio da conversa. Então, isso é muito interessante e muito importante. Então, eu acho que o primeiro benefício do Telegram... Ele tem canal, né? Não, eu tô te vendo. Ah, então tá bom. Eu tô te vendo só borradinho, mas tá ok. E eu tô te vendo assim. Ah, então... É que o Telegram, ele não tem limite de pessoas. Você pode colocar 40 mil pessoas num grupo. Sim. Coisa que no WhatsApp o limite é 256. Então, assim, se você quer ter uma rede de comunicação bem ativa, eu acho que é super relevante. Tá. Ele tem um canal do Telegram que eu vi lá dentro do aplicativo. É diferente? Tem alguma diferenciação? Porque você cria um canal, né? Então, daí no canal só você fala, né? Entendi. Normalmente não tem essa questão de interação. Tem alguns outros recursos, mas, por exemplo, você não tem a interação das pessoas. As pessoas não conversam com você. Então, um canal é para distribuir informação, não é para interação. Então, é interessante a gente entender qual que é o objetivo. Tá. E do YouTube? Estão falando que a câmera tá ruim? Melhorou? Não melhorou? Melhorou. Melhorou? E do YouTube, Maíra? O que você fala? Olha alguém falando aqui que os áudios do Telegram são mais extensos também. Verdade. Gente do céu, mas isso eu não acho que é positivo não, viu? Por favor. Exatamente, porque se prende, né? Tem gente que me manda áudio de 15 minutos, gente. Não faz isso comigo. Você pode me ligar. Eu atendo ligação. Me liga, mas não me manda um áudio de 15 minutos. Obrigado, Li, pela resposta. Então, exatamente. A gente tem que ter essa consciência, né? Vamos lá, o YouTube. O YouTube, o que é interessante a gente saber? É o segundo canal de buscas, né, de informações mais utilizado. Então, seria interessante você utilizar, se você quiser que seu vídeo seja um vídeo bem divulgado, você tem que utilizar as palavras certas, utilizar o SEO, né? Que são as palavras certas para busca, para te dar um retorno. Quando você tem a partir de 100 pessoas inscritas no seu canal, você consegue personalizar o seu nome no YouTube. Ah, legal. Então, o meu canal é youtube.com/Maíra Tambervini. Que já é personalizado. Então, é acima de 100 inscritos? Acima de 100 inscritos, você consegue personalizar.
Então vamos lá, merchan, né, Maíra? Gente, então me segue lá no YouTube. Me segue no Então, YouTube. eu já postei um vídeo lá bem bacana, né? E eu abri o YouTube recentemente, esse canal. Então, ó, a Maíra já tem o dela personalizado, o meu não. Então, vão me seguir lá, por favor. Não, e assim, é bacana porque você consegue. Você pode subir suas lives também para lá. Eu subo. Por que eu coloquei Maíra Tamberlini? Não utilizei nem a Gamata Cursos, nem a Gamata Eventos, porque eu faço um mix. Então, por isso que eu deixei Maíra Tamberlini. Então, eu posto tanto casamentos que eu fiz, 15 anos que eu fiz, como eu posto dicas de curso, aulas. Eu acho que é interessante. Tá, eu acho que é interessante esse mix mesmo, porque realmente o YouTube é um canal de pesquisa, né? Então eu acho que é interessante estar tudo ali centralizado do seu negócio. Se você tem, igual a Maíra, tem várias coisas, né, que ela tem, que oferece, que ela pode estar oferecendo. E aí é mais fácil para todo mundo te encontrar. Melhorou o áudio, Paulinho? Tá difícil essa live hoje, hein? Não. Aí a Bi falando que tem poucos inscritos. Gente, é uma questão da gente também divulgar. O que eu sugiro para vocês? Pense de uma forma inteligente. Criem a apresentação de vocês em vídeo. Foi o que eu fiz, foi o primeiro vídeo. Então, assim, crie a apresentação de vocês em vídeo e quando o cliente querer saber sobre o seu trabalho, você manda para ele ver o vídeo, ele já vai dar direto no seu canal ou no seu IGTV. Então, você direciona para onde você quiser, para onde estiver mais organizado. Então, muito boa ideia. Você pode deixar todos os vídeos das festas que você realizou, pegar todos os CMDs antigos. Aproveitem esse momento para falar com o pessoal de foto e de vídeo, cobrar eles, porque agora eles têm tempo para te mandar material. O pessoal de foto e vídeo vai querer me matar, mas isso é real. Não, mas tá certinho. Eu falei isso também numa live essa semana. Entendeu? Então, daí a gente consegue pegar e postar, deixar assim. Eu deixaria pelo menos uns 5 a 10 vídeos para começar a pedir para o pessoal divulgar. Então, assim, porque nem a Tati fez, colocou um só, ótimo. Vai colocando mais e continua divulgando. Mas para mandar para o cliente final, é interessante ele ver outros vídeos. Mesmo que não seja vídeo seu, Tati, coloque vídeo dos seus eventos, se você consegue. Sim. Porque daí é uma forma de você manter o seu portfólio online. Então, assim, você quer entender do meu trabalho? Ó, segue aqui. A ideia foi justamente essa, né? Realmente eu fiz um vídeo profissional de um evento recente, né? Como eu faço vários tipos de atendimentos na questão de eventos sociais, assim como você, eu faço infantil, eu faço casamento, eu faço a debutante, então eu estou criando um vídeo profissional de cada um para poder apresentar para o meu cliente. Em base disso, eu falei, já vou lançar no YouTube, né, a primeira apresentação, mas a ideia realmente é apresentar um de cada, para todo mundo entender qual é o negócio e realmente para quando a gente precisar enviar para o cliente já tá ali. A visualização em vídeo hoje é muito maior, a interação, o entendimento é muito maior do que uma apresentação só escrita. O vídeo ele prende muito mais a atenção do cliente do que algo escrito. Ficou, Paulinho, ficou top. E uma coisa que é legal você saber, se você quiser subir o mesmo vídeo lá no IGTV, você consegue também. Então você sobe os 2 vídeos no mesmo local. Independente de no Instagram você ter 10 mil seguidores ou não, pro IGTV rola aquele botão de deslizar para cima. Você põe uma foto e pede pro pessoal deslizar para ver o vídeo. Então isso é um recurso bacana. Muito bom. É uma dica bem legal. Então assim, utilizem diversas plataformas para colocar diversos conteúdos e não tem problema colocar o mesmo. Você fez um vídeo, coloca, entendeu? Ou, por exemplo, você pode fazer um vídeo dica no Instagram e um vídeo mais completão no YouTube. Isso mesmo, foi o que eu fiz. Realmente, eu divulguei só a primeira parte no Instagram e coloquei o vídeo completo no YouTube. Ah, tá vendo? E qual foi o retorno que você teve? Não, foi muito positivo, tanto de fornecedores quanto de clientes, clientes que já foram clientes, né? Que já tiveram seus eventos realizados, quanto os novos clientes, então foi um retorno bem legal. Foi um trabalho muito bom.
Não, então assim, isso é muito bacana. Então assim, busque criar sempre novos conteúdos, sempre alimentando. Conversem com as pessoas que, tipo, ai, gostei do seu vídeo. O que mais você gostaria de ver? Porque tem coisa, Tati, que pra gente é óbvio, mas E pro para o cliente outro, não. não. Então, por Exato. exemplo, quantas pessoas tem na lista de convidados? Quantos convites fazer? Eu sei, você sabe, mas talvez a pessoa não saiba. Quantas pessoas teve que fazer convite a mais? Então, assim, pensa em conteúdo simples que fazem diferença. Quando a gente está falando de mídias sociais, o nosso objetivo é ajudar a outra pessoa. Então, vamos ajudar a pessoa que está nos assistindo. Como que eu consigo ajudar ela com conteúdo? Exato. Eu falo Isso assim, é muito importante. cada um pensando no seu próprio negócio, foi o que você falou. Tudo para nós que somos especialistas na área é muito óbvio, né? Mas para o outro, não. Então, o que você acha que para você você já sabe, você colocando como dica, isso eleva muito, porque para o outro é muito interessante, porque ele nem imaginava que era aquilo, né? Então, é um conteúdo bem bacana, dá para explorar muita coisa. Então, é uma dica aí, né, para todo mundo realmente, igual você falou, aproveita esse momento e já vai vendo dentro do seu negócio o que você pode oferecer para o outro. Igual eu fiz aqui com o Paulinho, não sei se você viu, Maíra, mas a gente fez uma live aqui do Instagram, foi aqui em casa até, por conta de que tinha caído a internet do escritório. E a gente ensinou como montar um Moscou Mule em casa. Tipo assim, foi uma Olha coisa que simples, mas é uma bebida que para mim me chama muita atenção nos eventos e a gente criou uma forma das pessoas fazerem em casa. Então não vai fazer de uma forma que faz no evento, porque nem tudo que ele utiliza a gente tem em casa. Mas foi muito bacana e deu muita interação. Então eu falo que é nesse sentido, você criar conteúdos que dá para a pessoa adaptar para fazer na casa dela, ou um conteúdo de curiosidade que para você já é óbvio, mas para o outro não é, porque ele não entende do seu negócio, ele não é especialista nisso. uma coisa, uma dica aí pro Paulinho, já que ele tá assistindo. Cada semana ele pode dar uma receita de drink, de coquetéis clássicos, por exemplo. Pra Eu gente, falei isso eu para daria ele. de quinta ou sexta-feira para as pessoas fazerem no final de semana. Então, assim, Exatamente. assim, qual dica a mais que a gente consegue fornecer? Então, assim, a gente tem que entender que o objetivo das mídias sociais é que pessoas precisam de pessoas. Então, a gente precisa se comunicar com elas. Então, assim, o que eu consigo fazer? Então, por exemplo, eu fechei o buffet para 200 convidados. Quantas pessoas eu posso convidar? Eu posso convidar 250? Não. Então, assim, conseguir dar essa orientação, porque a pessoa às vezes não sabe, ela fica perdida. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente consegue fazer de uma forma positiva e saudável e de uma forma tranquila, porque o óbvio para a gente não é óbvio para os clientes, que é isso que a gente tá conversando. Então, explicar quantos docinhos a gente coloca quantos docinhos a gente calcula por pessoa. Ou, por exemplo, você vai fazer uma festa em casa, quantos salgados você calcula? Dicas assim que ajudam muito a pessoa no dia a dia. Entendeu? Então Sim. facilita muito. Sim, tem empresa aqui de vestido de noiva, vestido para festa. Ali entrou, ela tá aqui, é uma empresa aqui de Santa Bárbara, Maíra. E acompanhando uma live dela esses dias, realmente ela estava falando sobre os vestidos, sobre os atendimentos, né, virtual, como que está sendo. E aí já entrando nessa linha de pensamento que a gente está falando. Eu falo que assim, a gente entende que eles estão fechados, né, para um atendimento ainda total, para ter provas e tudo mais, mas eu acho que dá para explorar um pouquinho do que eles têm, né, de vestidos e tudo, e poder apresentar isso para a gente de uma forma ao vivo. Ah, ela tá aqui, sim. Eu falo por quê? Porque, querendo ou não, a gente, mulher, consumista, né, a gente vê a foto, a gente fala, eu quero, né? E aí é uma forma, eu acredito, dando como dica até para ela dar uma explanada nessa questão de moda festa, porque quando passar tudo isso, todo mundo vai correr atrás da locação, porque os eventos vão continuar. Então eu acho que seria uma forma de estar passando e atraindo cliente, no caso de moda festa ou vestido de noiva, que ela já mostra, né, vestido de noiva. E é legal que assim, ela pode falar sobre modelos, sobre que corpo fica mais legal, mostrar as diferenças, mostrar o ateliê, mostrar acervo.
Então, hoje eu vi um post que eu achei muito bacana de vestidos com mangas. Ah, é lindo. Eu achei lindo. Então, assim, tinha um modelo mais lindo que o outro. Então, por exemplo, chamar noivas, inclusive noivas reais dela, que eu acho que é bacana, e fazer esse bate-papo de como que é a composição do vestido. Não sei se ela trabalha com sob medida ou não, mas tem lojas aqui em São Paulo que estão fazendo um atendimento online. Então, estão fazendo uma consultoria e mostrando os vestidos online para noiva, e daí estão vendendo voucher. Ah, ela tá vendendo. Ah, é? Então, tá vendo? Então já tá antenada. E super tá funcionando. Sim. Então, isso é muito bacana. Então, assim, pensar em como você consegue, através das mídias sociais, se aproximar do seu público. E mostrar o seu trabalho, mostrar o seu negócio, né? Eu acompanhei uma empresa que faz lembrancinhas e convites esses dias, achei super legal. Ela tá dando dicas onde pode comprar a bebida que vai como brinde na caixinha dos padrinhos. Ela ensinou como fazer um difusor de ambiente em casa, que são produtos que ela já faz dentro do trabalho dela. Então eu falei que achei super legal essa ideia, porque realmente até pra gente é interessante saber, né? Deixa eu ver o que a Ali falou. Sim, estamos fazendo a consultoria online. É isso aí. E o E o que voucher é eu sei que legal é ela assim, também fez. pegar essas Oi? dicas, pegar essas dicas depois e deixar no IGTV. Com certeza, ela falando que a gente se aproxima mais do cliente. Se aproxima, porque o cliente ele vai entender tudo isso. Sim. Então, é bacana, é necessário a gente ter essa aproximação nesse momento. Então eu falo que assim, diante desses detalhes, essas dicas que a gente está passando, eu acho que dá para abrir, né, um pouquinho a visão de cada um que está aqui assistindo ou quem vai assistir depois, de realmente agora parar e pensar e falar dentro do meu negócio, o que eu posso fazer para apresentar para todo mundo? E é realmente isso. Veja o que cabe, né? O que é interessante para você que pode ser para o outro, o que você faz que a pessoa pode fazer e adaptar para fazer na casa dela. Então, gente, o momento é esse, é da gente se apresentar de uma forma aí, né, virtual para todo mundo e dessa forma a gente vai atrair pessoas próximas, né? Ou que tenham interesse no nosso trabalho. Não, e muitas pessoas falaram que tem medo de fazer live, tem medo de fazer vídeo. Gente, vocês só vão perder o medo começando. Sim. Eu Então, falo assim, assim, pode falar. não, fala. Eu falo. Passa. Eu falo que para mim é muito, eu adoro falar, né? Mas assim, falar para um celular sozinha, gravando stories é muito difícil, porque eu falo assim, até você pegar e ficar toda solta e dinâmica, demora um pouquinho. Agora numa live você tá conversando com alguém real também ao mesmo tempo, então eu tenho uma facilidade maior. Mas claro que eu tento, é um desafio para mim também viver numa constância de stories apresentando o meu rosto. Mas a gente consegue visualizar a diferença de quando você posta uma foto e quando você faz um stories dando as caras. O engajamento é muito maior. Sim, as pessoas querem ver quem está por trás da marca. Exatamente. Então é o que você falou. Tem que começar, gente. Sendo difícil ou não, estando travado ou não. Ai, não tô na posição certa, o cabelo não tá legal. Gente, tem que. E essa questão não tem que estar moldulado quadradinho. A gente gosta de ver quem tá do outro lado, igual você falou. Então tem que ser espontâneo mesmo, tem que ser a realidade. Tem gente que faz até acabou de acordar, já tá fazendo live, né? Essas é as influencers, mas que faz assim. Mas eu falo, a gente tem que mostrar, porque a pessoa quer entender quem tá aí do outro lado. E esses perfil que tem a foto do como o logo não é da ainda que o cliente quer saber quem tá do outro lado. Muitas vezes a pessoa quer saber. Então, por isso que eu falo, por isso que eu gosto de me apresentar bastante, eu deixo o logo para as pessoas saberem a diferença entre um e outro. Mas é importante a gente ter essa aproximação. E quando a pessoa fala assim, mas eu não tô arrumada, então se arruma, gente. Se arruma, vai fazendo o seu diferencial, porque as pessoas querem te ver. Então isso é muito importante. Sim. Tati, eu acho que vai cair, né? Não, ainda não tá cronometrando. Não? Agora tá. 27. Eu sou boa de tempo, gente. Você vai deixar salva, Tati?
Não entendi. Você vai deixar salva? Vou deixar salvo, tá? Para todo mundo ver. Então é isso, né, Maíra? Vai cair.